Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus do Ministério e Missão em Parauapebas, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, eu já convido a você que não é inscrito, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Por que todos nós falamos para as pessoas curtirem? Porque a partir do momento que você curte o vídeo e comenta o vídeo, o YouTube ele leva em consideração que o conteúdo ele é relevante e ele é importante, e ele começa então a mostrar para mais pessoas. Então mais pessoas são alcançadas. É por isso que nós pedimos para você curtir, compartilhar e deixar também seus comentários. E eu tenho certeza que assim como está sendo bênção para você, será bênção também para outras pessoas. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 5 da classe de juvenis, a qual tem como tema Quem é Jesus Cristo? A leitura principal dessa lição está em João capítulo 1, versículo 1, que vai dizer: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outras traduções, a palavra verbo aparece como palavra, como a palavra viva. E o verbo vivo, a qual João está falando aqui no versículo 14, vai dizer que ele se encarnou, a palavra de Deus se encarnou. E nós sabemos quem é a pessoa que se encarnou, que veio do céu e se encarnou, e hoje nós professamos e anunciamos com a maior grandeza e louvamos o seu santo nome. Porque Jesus Cristo, ele é este verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós iremos detalhar com mais detalhes, com relação a isto, o porquê que Jesus Cristo é considerado pelos cristãos, o Filho de Deus e o próprio Deus que se encarnou, aqui nesta terra. Os objetivos específicos dessa lição é conhecer a pessoa e a obra de Jesus Cristo, descobrir alguns equívocos ditos sobre Jesus e buscar uma comunhão pessoal com Jesus Cristo. O sintetizando vai dizer: Jesus Cristo é, sem sombra de dúvida, uma das figuras mais populares da história da humanidade. A história se divide em antes de Jesus e depois dele. Claro, pelo calendário que nós temos hoje, brasileiro, e a maioria dos países seguem este calendário, é o calendário gregoriano, é o calendário cristão. E esse calendário cristão, meus queridos irmãos, está dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Aqui no Brasil, até mesmo aqueles que não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eles seguem este calendário. Então, por si só, eles já estão professando que Jesus foi um grande homem da história, que mudou a história. E na história, ele é testificado pelos historiadores que ele existiu, que ele viveu neste mundo e que ele fez coisas grandiosas e extraordinárias. Só que tem alguns equívocos. Algumas pessoas acreditam que Jesus Cristo foi um grande homem, um grande mestre, um homem que revolucionou a humanidade, mas não creem que ele é o Deus vivo que se encarnou e habitou entre nós. E aí nós vamos ver aqui nos tópicos, subtópicos, com mais detalhes sobre esta questão. A introdução da nossa lição vai falar sobre a cristologia. O que é cristologia? É o estudo de Cristo. Logia significa estudo e Cristo significa Messias ou ungido. Então nós vamos estudar um pouco a respeito da pessoa de Cristo. Estudar um pouco da obra de Cristo aqui nesta terra. A leitura bíblica
em classe está em Mateus capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. Eu aconselho os amigos, irmãos, professores a fazerem essa leitura completa em classe para que os alunos possam entender melhor aquilo que está sendo explicado nos tópicos. O versículo 21 da leitura bíblica em classe vai dizer o seguinte: e ele dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui o anjo Gabriel se apresenta em sonho a José, e ele fala estas palavras para José, porque do ventre de Maria gerará o Espírito Santo, gerará uma pessoa, um filho, e ele salvará o povo dos seus pecados. Ele salvará o povo dos seus pecados. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa, traduzido, Deus conosco. O anjo também anuncia a José que através deste filho, que seria gerado no ventre de Maria, além dele salvar o povo dos seus pecados, ele também teria um significado muito presente nos nossos dias, que é Deus, o próprio Deus morando aqui na terra. O próprio Deus morando conosco aqui na terra. Toda esta leitura bíblica em classe, né, ela tem fundamentos e tem características importantes que é importante ler também na sala de aula. Primeiro ponto, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Uma das características, uma das declarações mais importantes do cristianismo bíblico e histórico é a afirmação que Jesus é Cristo, que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O evangelista Mateus, narrando o anúncio do nascimento de Jesus, revela-nos que ele seria o chamado de Emanuel, Deus conosco. É o próprio Deus andando na terra e se fez carne, se encarnou e estava no meio de nós. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, Paulo vai dizer: sendo Jesus, sendo em forma de sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas o quê? Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 6 e 7. Jesus, ele estava no seio do Pai. Em João 10, 30, ele vai dizer que ele, Jesus Cristo e o Pai são um. Ele estava no seio do Pai. Ele vai dizer para os seus discípulos também que quem vê o Pai, quem vê ele, vê o Pai. Ou seja, ele estava dizendo que ele tinha a mesma substância de Deus e que ele era Deus. Jesus confirma isso, que ele é Deus. Ele confirmou isso nas Sagradas Escrituras. Ao contrário dos que dizem, por exemplo, os testemunhas de Jeová, que diz que Jesus nunca afirmou que ele é Deus. Mas Jesus testifica e ele recebe adoração, ele perdoa pecados, os anjos anunciaram que ele era Deus, né? E ele próprio fala que ele veio de Deus. Ele veio da mesma substância de Deus. E ele e Deus são um, fazem parte da Trindade. A Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora aqui continuando a nossa lição, no terceiro parágrafo, vai dizer: no entanto, como Deus afirmou ser igual ao Pai, né, Jesus Cristo falando, no entanto, como Deus afirmou ser igual ao Pai, perdoou pecados, foi o cumprimento das Escrituras, eterno, ele é eterno, né? Ele estava com Deus, ele sempre esteve na presença do Senhor. Jesus Cristo não veio a este mundo, não começou a existir a partir do momento que ele nasceu, mas ele sempre subsistiu. Ele também é onisciente, Criador, Senhor e Salvador. Jesus tinha o pleno conhecimento da sua divindade. É o que diz aqui Colossenses capítulo 2, versículo 9. Que sobre ele, apóstolo Paulo dizendo, sobre ele, Jesus Cristo, estava toda a plenitude da divindade.
Jesus Cristo conhecia o oculto e o escondido. Jesus Cristo conhecia a intenção do coração. Jesus Cristo conhecia a sua obra e o porquê, aquilo que ele veio fazer aqui na terra, para salvar a mim e para salvar a você. No quarto parágrafo, ainda do primeiro ponto, vai dizer o seguinte: as Escrituras, não se preocupam apenas em dizer que Jesus era, mas também aquilo que ele veio fazer. O que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra? O seu propósito, o seu objetivo, está narrado pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O próprio Deus, a partir do momento da queda de Adão e Eva, onde eles desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido, o próprio Deus depois ele dá um escape para eles, que da semente da mulher, Gênesis 3,15, nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Profeticamente o próprio Deus está dizendo que no futuro, nasceria um homem que salvaria toda a humanidade. E a antiga serpente, que é Satanás, que enganou a Eva, que enganou o primeiro casal, ela seria esmagada. Em Apocalipse, Jesus vai dizer que ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa e ele é o ômega. Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Quando ele ressuscitou, ele disse para os seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus Cristo, ele tem este propósito, ele teve este propósito e cumpriu muito bem este propósito. O anjo Gabriel afirma isso dizendo: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, conforme Mateus 1:21. O próprio Jesus afirma, e esta verdade ao afirmar que o Filho do Homem, Jesus afirmando isso, veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. O que Jesus fez? Qual é o propósito de Jesus Cristo aqui na terra? O que ele veio fazer aqui? Ele veio fazer o quê? Morrer pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou e apareceu como testemunho ocular para mais de 500 pessoas, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 6. Ele ressuscitou e o seu corpo ressurreto, ele falou para mais de 500 pessoas à beira do mar da Galileia, anunciando as grandezas de Deus e que ele iria para o Pai e que um dia ele voltaria. Então, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. A cruz, os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário naquele momento. O pecado hoje não tem mais poder sobre as nossas vidas por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Através do sacrifício, nós estamos libertos e livres para se aproximarmos, para chegarmos novamente a Deus por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele é a ponte que nos liga ao próprio Senhor, ao próprio Deus Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso intermediador, é o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele fez esta ligação. Agora nós, através do sacrifício de Cristo, nós nos achegamos novamente a Deus, nós temos paz com Deus, porque os nossos pecados não nos dominam mais. Nós temos agora o poder do Espírito Santo, que vai convencer o homem da justiça e do pecado e do juízo. Tudo isso foi feito por Jesus Cristo. O objetivo de Jesus, o propósito de Jesus ter vindo a esta terra como um homem, como carne, como um homem encarnado, foi para que eu e para que você hoje pudesse ter liberdade de adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Grandioso foi a obra de Jesus Cristo em nossas vidas. Ponto número 2. Nem todos os caminhos levam a Deus. O pecado colocou um homem para fora do jardim do Éden e o levou distante de Deus, fazendo-o caminhar na contramão do céu. Aqui tem três caminhos percorridos pela humanidade que dizem que levam, pela humanidade, que são totalmente carentes a Deus. E às vezes eles pensam que qualquer caminho leva a Deus, mas não. A humanidade carente de Deus, ela tem três
três caminhos que erroneamente, né, eles caminham achando que é o caminho a seguir. Por exemplo, o caminho da incredulidade. Primeiro ponto, não acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não acreditar que Jesus Cristo salva, cura, não acreditar que Jesus Cristo é o intermediador entre Deus e os homens, não acreditar naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. A incredulidade leva o homem para mais longe de Deus. E para aquebrantar o coração, aquebrantar o ser humano, é preciso que ele rompa esta barreira da incredulidade para que ele possa novamente se aproximar ao Deus e ao Filho de Deus, que é o nosso Salvador. A segunda característica é o caminho da religião. Tem levado inúmeras pessoas, né, à perdição. Por quê? Porque Jesus Cristo falou em João capítulo 8, versículo 32, que ele conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 14, versículo 6, vai dizer que ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele só tem este caminho que leva o homem a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele continua. Então, Jesus Cristo, ele comprova e testifica que a única religião que tem o poder de levar o homem a Deus é a religião que tem Jesus Cristo como Filho de Deus, como Deus encarnado, que acredita que ele realmente é o Filho do Deus Altíssimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe mais de 1.500, né, a última vez que eu estudei, mais de 1.500 religiões no mundo, e que essas religiões, todas elas dizem que tem o caminho que aproximam as pessoas de Deus, que levam as pessoas a Deus. Mas se essas religiões não tiver fundamentada em Jesus Cristo como verdadeiro Filho de Deus, como Deus encarnado, né, essas religiões são impossíveis de levar qualquer pessoa a se aproximar de Deus. Terceira característica, o caminho da autoajuda. Muitas pessoas procuram, né, livros que façam com que elas se sintam bem. Livros de meditação, livros que façam com que essa pessoa ela tenha um encorajamento de outros meios, por outros meios, né, para que essa pessoa possa avançar, né, e ter a convicção de que ela está fazendo o caminho, está trilhando pelo caminho certo. Só que esses livros de autoajuda, eles ajudam o ser humano a viver melhor, mas não ajudam o ser humano a se aproximarem de Deus, a ter uma conexão com Deus, conforme, né, de acordo com as Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras é a perfeita vontade de Deus. Aquilo que está escrito no livro sagrado, o livro mais vendido do mundo, é este livro que faz com que as pessoas se aproximem de Deus. Nós temos que buscar, então, não é autoajuda, mas a ajuda do alto, a ajuda do Espírito Santo, a ajuda do nosso Senhor Jesus, a ajuda daquele que realmente pode nos aproximar do Senhor. O terceiro ponto aqui da nossa lição vai tratar o seguinte: Jesus, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Vez por outra, ouvimos pessoas que se dizem intelectuais afirmando sua admiração pela pessoa de Jesus, seus ensinamentos e seu estilo de vida simples, né? Entretanto, repetidas vezes, essas mesmas pessoas incorrem no erro de rejeitarem a totalidade das suas afirmações, sobretudo aquelas relacionadas à sua divindade. Aceitam Jesus como o maior psicólogo do mundo, o melhor pedagogo da história, o homem mais evoluído da face da terra, a expressão máxima da bondade, um grande exemplo a ser seguido, um inquestionável profeta evolucionário. No entanto, são incapazes de enxergá-lo e aceitá-lo como Deus, né? Então aqui, os intelectuais ele têm este pensamento de que Jesus foi um grande homem, um grande profeta, um grande mestre, né? Ele revolucionou o mundo, mudou a história da humanidade, fez muitas coisas, né? Foi um homem que
agiu de maneira extraordinária nesta terra, mas são incapazes, os intelectuais, a grande maioria, de aceitar Jesus Cristo como Deus. Graças a Deus que hoje nós temos cientistas teístas que acreditam em Deus e que acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Existem hoje pessoas que a cada dia mais vêm se convertendo e vêm aceitando, né, esta verdade bíblica que Jesus Cristo ele foi enviado por Deus para salvar a humanidade. Por isto que nós estamos aqui reafirmando, em João 10:30, que Jesus reafirmou que ele e o Pai são um, né, e que ele e o Pai, né, estão intimamente ligados. A Trindade é algo visível nos nossos dias, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles agem de maneira poderosa. A prova da Trindade, a maior prova da Trindade revelada nas Sagradas Escrituras, uma das maiores provas, né, está no Novo Testamento, onde Jesus Cristo ele é batizado no Rio Jordão por João Batista, e no momento do batismo, a voz brada do céu: este é meu Filho amado, a quem eu tenho comprazo. Né? O Espírito Santo desce como forma de uma pomba sobre Jesus Cristo, e o próprio Jesus Cristo está ali sendo batizado. A prova da Trindade, uma das provas da Trindade, está relacionada, está comprovada, né? Principalmente neste texto bíblico, onde informa o batismo de Jesus Cristo. Após isto, Jesus Cristo é conduzido para o deserto pelo Espírito, ele passa a ser tentado pelo inimigo, e ele vence a tentação e continua o seu ministério fazendo grandes curas, milagres e prodígios para aproximar mais ainda a humanidade de Deus. Quarto ponto, finalizando da nossa lição, vai dizer: amar a Jesus é a sua melhor escolha. Parágrafo 2º, né, deste quarto ponto. Crer e amar Jesus Cristo não é um ato de suicídio intelectual, mas é uma demonstração do exercício pleno das faculdades mentais, onde o homem, tocado e convencido pelo Espírito Santo, reconhecendo a sua condição de pecador, rende-se inteiramente e incondicionalmente à graça maravilhosa de Deus, revelada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Para finalizar, meus queridos irmãos, eu concluo aqui com alguns textos bíblicos para confrontar todos aqueles que não acreditam que Jesus Cristo é Deus. O seguinte: ele mesmo respondeu em Marcos capítulo 14, 61 e 62, quando perguntaram: é tu o Cristo, filho do Deus bendito? Ele disse: eu o sou. Ele chamou Deus de meu Pai, conforme Mateus capítulo 10, versículo 32. Ele declarou também que ele é o Filho unigênito que está no seio do Pai, conforme João 1:18. E disse: quem vê a mim, vê ao Pai, conforme João capítulo 14, versículo 19. Em Apocalipse ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 13. E ele diz também que ele é o grande eu sou, conforme João capítulo 8, versículo 24. É o que aconteceu, por exemplo, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Moisés chega próximo de Deus, né, próximo da sarça que estava queimando no fogo, e ele pergunta quem era, e ele diz: eu sou. O próprio Deus responde: diga que eu sou. Né? Quando ele fala isso, ele falou isso, né? Nós vemos aqui na história, na Bíblia, que os judeus quiseram matá-lo, quiseram apedrejaram, pegaram nas pedras ainda para querer jogar nele, né? E tentaram de todas as maneiras fazer com que ele fosse destruído ou desmentido. Mas Jesus Cristo sempre reafirmou estas considerações. Por isso, meus queridos irmãos, amigos, e se você que não aceitou a Jesus ainda, você que não crê em Jesus Cristo, tenha toda certeza que ele é o Filho de Deus, ele está à sua disposição. Basta você crer para que você possa ser salvo e futuramente estar nos braços do Pai, porque é ele quem liga, ele que é o nosso intermediador. Tá bom, meus queridos? Espero que você tenha gostado dessas videoaulas. Se você gostou, né, eu reitero e eu reafirmo aquilo que eu falei no início: curta, compartilhe, ajude-nos ainda mais nós a anunciarmos a palavra do Senhor através daqui
do YouTube, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus quiser.